A Verdade Sufocada, parte 65. O Sem Terra Sem Limites. Bruno da Costa de Albuquerque, Maranhão, idealizador e líder da invasão da Câmara dos Deputados pelo Movimento de Libertação dos Sem Terras, nunca foi agricultor, muito menos camponês. É engenheiro, filho de usineiro e tem uma história pródiga como agitador, subversivo, terrorista e atualmente explorador e manipulador político e ideológico de pessoas humildes da zona rural do Nordeste. Na década de 60, foi da Ação Popular, AP. Em 1967, participou da primeira reunião nacional da organização terrorista Corrente Revolucionária, que deu origem ao Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, onde integrou o Comitê Central e fez parte de sua comissão executiva. Sua militância no PCBR começou na Guanabara e depois se estendeu a Pernambuco, onde dirigiu e coordenou inúmeras ações armadas. Com o AI-5, ingressou na clandestinidade, morando em Aparelhos, em vários estados. No início da década de 70, sem nunca ter sido preso, fugiu para o exterior. Residiu no Chile e depois gozou as delícias da vida em Paris, até a anistia, quando retornou ao Brasil em agosto de 79. Na volta, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, PT, um partido que tornou-se um verdadeiro saco de gatos, segundo a revista Isto É, de 5 de 8 de 1987, página 28, reportagem Gosto pela Sombra. Bruno Maranhão teve sempre participação na destacada no PT, entre 83 e 85. Presidente do partido em Pernambuco, ainda na década de 80, candidato a senador e a prefeito de Recife. Em 2006, membro da executiva e secretário dos movimentos populares, foi permanentemente prestigiado pelo PT, em especial pelos seus dirigentes e pelas tendências mais radicais que se abrigam no partido. Em março de 1990, Bruno Maranhão participou de uma reunião do Comando Central do PCBR, organização que no PT intitula-se Tendência Brasil Socialista, e edita em nome do Instituto de Estudos Políticos Mário Alves a revista Brasil Revolucionário. Em 23 de agosto de 1997, Bruno Maranhão e Manuel Conceição Santos, também ex-membro da AP e fundador do PT, criaram o MLST, braço armado do PCBR na área rural. O MLST atua em vários estados, com destaque para Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Tocantins. Suas ações são cada vez mais frequentes e audaciosas, invadem fazendas, bloqueiam estradas, ocupam órgãos públicos, como o INCRA, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Transcrevo a seguir trecho da matéria de autoria de Policarpo Júnior, publicada na revista Veja, dia 20 de abril de 2005, sobre a invasão do Ministério da Fazenda. Abre aspas. O que se viu na esplanada dos ministérios é banditismo, o que merece uma reação do governo. O vandalismo dos sem terras é uma violação da ordem constitucional do país, além, é claro, de um ultraje simbólico de tratar o mais importante Ministério da República, guardião da moeda, do tesouro e do orçamento do país, como se fosse um botequim de beira da estrada. Fecha aspas. Todo esse vandalismo é financiado com impostos pagos pelos contribuintes. Os militantes do MLST agem com o patrocínio do governo federal.
Após a invasão do Ministério da Fazenda, somente a ANARA, Associação Nacional de Apoio à Reforma Agrária, fundada por militantes do MLST, recebeu 5 milhões e 700 mil reais do governo federal. Apesar da reprovação da sociedade em 9 de julho de 2005, 14 líderes do MLST foram recebidos no Palácio do Planalto pelo presidente Lula durante 2 horas. O presidente, além de vestir o boné do MLST, autografou bonés dos militantes, levantou a bandeira do movimento e pousou para fotografias com os líderes. Mas não é somente apoio moral que esse grupo recebe. O governo federal destinou 9 milhões de reais ao movimento. Com tantas ações sem nenhuma punição, sempre recebido no Palácio do Planalto, amigo do presidente, prestigiado, fazendo parte da executiva do PT e dirigindo a Secretaria de Movimentos Populares, Bruno Maranhão fez do radicalismo político e da violência revolucionária as diretrizes para suas badernas. Planejou, organizou e executou a maior e mais violenta agressão ao Congresso Nacional, com cerca de 600 militantes do MLST, no dia 6/6 de 2006, invadiu, depredou e vilipendiou a Câmara dos Deputados, deixando por onde passava um rastro de destruição e 26 feridos. Um deles, o segurança Normando Fernandes, que teve afundamento no crânio e passou 2 dias na UTI. O tumulto durou cerca de 2 horas. O presidente da Câmara, Aldo Rebelo, vivenciou, como responsável maior pela segurança da Câmara dos Deputados, o que acontecia nas ruas nas décadas de 60 e 70. Foi firme, como seu cargo exigia, tomou medidas que seus correligionários sempre criticaram. Os baderneiros, depois de cercados pelo batalhão de choque da Polícia Militar, foram detidos e levados para um ginásio. Homens, mulheres, idosos e crianças. E o próprio Bruno Maranhão, onde foram revistados e depois encaminhados para o presídio. Curiosamente, em razão da violência das ações, não houve por parte dos congressistas críticas à prisão. Os militantes foram atuados por danos ao patrimônio público, formação de quadrilha e corrupção de menores, já que havia entre os 579 participantes 42 crianças e adolescentes. Os líderes também foram autuados por tentativa de homicídio. No total, 537 arruaceiros foram enviados para a penitenciária. 81 integrantes do MLST, considerados responsáveis pelo planejamento e execução da invasão, foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, criada durante o regime militar, que parece ser necessária até os dias de hoje. O jornal O Globo publicou no dia seguinte, 7/6 de 2006, em sua primeira página, o destaque seguinte, abre aspas. Opinião: a invasão do Congresso por militantes sem terra tem de ser vista na sua verdadeira dimensão. Não é apenas grave. A depredação de um dos símbolos da República vai além de um crime previsto no Código Penal e reflete a postura desses movimentos contra o Estado de Direito e a democracia. Você não surpreende que tenha acontecido. A leniência de autoridades com a sucessão de atos ilegais e crescentes, violentos, que vêm sendo cometidos pelo MST e similares, serve de estímulo para as ações mais ousadas, como a de ontem. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que entendam agora o risco que o país corre pelo fato de a lei não valer para todos. Fecha aspas. A revista Veja, de 14/6 de 2006, 8 dias após a invasão e a violência contra o Congresso e a nação, assim manifestou. Abre aspas. Portanto, a resposta é outra.
Os sem-terras promoveram a baderna contra o alvo determinado, porque em sua cartilha e em sua visão de mundo, não existe lugar para o Congresso. Também não existe lugar para a liberdade de expressão, para as universidades livres, para os laboratórios de pesquisa e para o progresso científico. Os sem-terras têm a lógica do terrorismo, do autoritarismo. Querem ocupar o Estado pela violência, com métodos ultrapassados. Não aceitam diálogos com quem tem pensamento diferente. Afirma o professor e filósofo Roberto Romano, da Universidade Estadual de Campinas. Na mão dessas organizações de sem-terra, a reforma agrária em geral é apenas um pretexto de luta, cujo objetivo final é a revolução. Fecha aspas. Com tudo isso, pouco mais de um mês depois, todos já estavam em liberdade, inclusive Bruno Maranhão, que anunciou a intenção de processar o Estado. O jornal O Globo, página 10, de 19/7/2006, mais uma vez se manifestou sobre o assunto, do qual destaco a seguinte transcrição, abre aspas. Na libertação do líder e de militantes presos por causa da depredação do Congresso, apareceu mais um elo provável entre o governo e o MLST, gestões da Ouvidoria Agrária, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, levaram a Justiça a liberar o grupo contra a vontade dos procuradores federais. O Ministério agiu como aparelho e não como parte do Estado brasileiro. Maranhão saiu da cadeia e anunciou que trabalhará para a reeleição de Lula. É como se fosse um gesto de gratidão. Fecha aspas. Além das ameaças e das agressões no campo e na cidade, realizadas pelo MLST e outros, ainda corremos o risco de futuramente termos que pagar indenização por danos morais, por traumas em crianças e danos psicológicos a bebê em gestação, se alguma das mulheres presas estiverem grávidas na época da prisão. Como vem fazendo atualmente ex-subversivos terroristas da década de 60 e 70 e algum de seus filhos. O site Mídia Sem Máscara divulgou em 25/7/2006 a matéria MLST, PT e Foro de São Paulo, de autoria de Ipojuca Pontes, datado de 12/6/2006, do qual extraio parcialmente o texto que a seguir transcrevo. Abre aspas. O PT, partido de dupla moralidade, que diz uma coisa e faz outra, logo após os atos criminosos que destruíram a Câmara, levada de roldão pelos militantes do MLST, a primeira providência que tomou foi retirar do seu site, na internet, parte da página que mostrava quem é quem na nova Comissão Executiva Nacional, presidida pelo lustroso Ricardo Berzoini. Explica-se a retirada é que, em plena campanha de reeleição presidencial, constava no site do partido o perfil biográfico de Bruno Maranhão, líder do sanguinário quebra-quebra do dia 6, e figura eleita para cuidar da Secretaria dos Movimentos Sociais, setor considerado estratégico na hierarquia executiva do PT. O perfil exposto e retirado no site do PT não informava aos leitores que, além de violento, Bruno Maranhão era filho de... Putz, o que está escrito aqui, hein? Não dá para ver. É filho de... Não sei. Tá muito apagado aqui no meu livro, pessoal. Vocês me perdoam. E quando na clandestinidade, assaltante de banco. Mas, em substância, o que vale ressaltar é que a última reunião do Foro de São Paulo ocorria em Porto Alegre. O tema do avanço incondicional da reforma agrária. Na lei
ou na marra, foi considerado pelos seus integrantes de vital importância e sua deflagração no estratégico ano de 2006 de prioridade máxima para se estabelecer o socialismo na América Latina. A palavra de ordem proferida entre os militantes foi a de adensar as invasões em massas, na cidade e nos campos, quem sabe, saltando-se da guerra civil de baixa intensidade. Conforme proclamou em tempos idos Gilmar Mauro, um dos líderes do Sem Terra, para que os analistas da violência no mundo moderno estão chamando de G4G, Guerra de Quarta Geração, onde não se distingue mais o que é guerrilha, guerra convencional, ação terrorista ou simples ato de provocação. Para concluir, um só inocente útil vai excluir do episódio de Brasília a ação planejada das revolucionárias entidades não estatais, agindo de forma global, e acreditar que Maranhão fez tudo isso de sua cabeça, com a ajuda de bate-paus e falsos sem terras. Ou ainda melhor, contestar que o Brasil não ingressou de fato no cenário belicoso da guerra de quarta geração, a famigerada G4G. Fecha aspas. Segundo o levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, já são 71 grupos de sem terras que atuam no país. Uma força militarmente treinada e armada, aparentemente com facões, foices e enxadas, que segundo eles são ferramentas de trabalho, mas quando necessário se transformam em armas. Em Porto Alegre, quando um sem terra, com uma foice, decapitou o cabo da Brigada Militar Valdeci de Abreu Lopes no dia 8 de agosto de 1990, na Rua da Praia, no centro de Porto Alegre. O MST de hoje e outras dissidências do grupos de sem terra nada mais são que uma edição melhorada das ligas camponesas. Com a diferença, o Francisco Julião de hoje, João Pedro Stedley, é recebido na Escola Superior de Guerra, anda de avião, tem meios de comunicações modernos, escola para os sem terrinhas, faculdade para formar líderes e um número de adeptos treinados significativamente maior. É o Exército Popular da Libertação, que as organizações terroristas da década de 70 tanto aspiravam e nunca conseguiram criar. Stedley, com todos os recursos recebidos, já se arvora até em apoiar o presidente Evo Morales. Fábio Guirru, da agência Folha, em Recife, assim se manifesta sobre o MST e João Pedro Stedley. Abre aspas. O coordenador do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, ofereceu ajuda ao presidente da Bolívia, Evo Morales, em eventuais ações de seu governo contra empresas capitalistas instaladas naquele país. A relevação foi feita no sábado, num assentamento do MST em Caruaru, 136 quilômetros de Recife, Pernambuco, pela pediatra cubana Alenda Guevara, filha do Ernesto Guevara. Segundo ela, durante a crise provocada pela nacionalização da produção de gás e petróleo na Bolívia, Stedley ligou para Morales, que lhe teria dito que as diferenças não eram com o povo brasileiro, mas com as empresas capitalistas. Em resposta, Stedley teria declarado que, se o presidente necessitasse do povo brasileiro, poderia contar com o MST, que tem treinado neste aspecto. Fecha aspas. As ações desenvolvidas pelo MST e por outros movimentos dele derivado são tão eloquentes, anárquicas, violentas e criminosas quanto as repercussões junto à nação e a indiferença com que as autoridades, os órgãos de segurança e expressiva parcela da mídia tratam o tema em questão. O problema é muito mais sério do que se possa imaginar.
Vejamos o que o Globo publicou no dia 8/4/2006, página 9, sobre o assunto. Abre aspas. Acampamento no sul teria armas. Chico Oliveira. Porto Alegre. Depois de ter sido invadida 8 vezes, a Fazenda Guerra, em Coqueiros do Sul, Rio Grande do Sul, voltou a ser depedrada nesse domingo. A fazenda está cercada por 2 acampamentos do MST, em uma área comprada pelo movimento e outro em área cedida por um morador. Nas propriedades do MST, segundo denúncias feitas à polícia de Carazinho, há armas de diversos calibres. 2 ex-acampados, Cleomar Soares e Leandro Silva, também confirmaram a presença de 2 estrangeiros no comando das operações táticas do MST, como construção de trincheiras, preparação de bombas e granadas caseiras, que têm sido usadas contra a polícia. Fecha aspas. Faz sentido, particularmente, se considerarmos reportagens de Maria Clara Prates, publicada nos jornais Correio Brasiliense e Estado de Minas, em 30 e 31 de outubro de 2005, sobre a presença no Brasil de militantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, treinando guerrilheiros. Essa presença tem sido uma constante para os traficantes de drogas e armas na Amazônia e também entre os militantes dos movimentos sociais, incluindo os líderes do MST. Essa presença tem sido uma constante. Os centros de treinamento estão localizados nas fronteiras do Brasil com o Paraguai. Relatórios de autoridades registram a ocorrência de cursos de técnica de guerrilha na região de Pindotiporá, no Paraguai, fronteira com Mato Grosso do Sul e Paraná. São cursos de primeiros socorros e contra-informação para com os integrantes do MST nos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná. Outro curso basicamente sobre técnicas de guerrilha urbana teria sido realizado em agosto de 2005, destinado a integrantes de quadrilhas que distribuíam drogas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Já existem indícios para se acreditar que essas técnicas foram aplicadas em São Paulo, nas arruaças de maio e de julho de 2006. Autoridades paraguaias e brasileiras têm conhecimento que as Farc estão tentando, com sua experiência de 40 anos de guerrilha, criar as Forças Revolucionárias da América, FRA, que reuniriam representantes dos movimentos populares e de outras organizações do Brasil, Venezuela, Chile, Uruguai e Argentina. As FRA difundiriam entre as forças rebeldes uma ideologia revolucionária para a América Latina. Fontes de inteligência da Brigada Militar, Polícia Militar do Rio Grande do Sul, descobriram que a atuação do MST no Rio Grande do Sul tem apoio de organizações estrangeiras como a FARC e a Via Campesina. O MST pretende libertar e exercer domínio territorial no perímetro que abrange seus 31 acampamentos entre os municípios de Missões, Iraí, Nanoaí, Encruzilhada, Natalino, Pontão e Passo Fundo. Isso explica a insistência em tomar a fazenda Coqueiro, da família Guerra, em Carazinho. Com isso, o MST pretende criar um território liberado, que irá de Mato Grosso do Sul ao Uruguai, sobre o qual os governos federal e estadual não terão ingerência, a exemplo das áreas liberadas na Colômbia. O MST invade, comete crimes, faz reféns, rouba, depreda. Seus métodos são os mesmos da guerrilha rural. Fontes: Correio Brasiliense, Jornal Estado de Minas, www.mídiasemmascara.com.br, www.ternuma.com.br, www.polibiobraga.com.br.
O petista Bruno Maranhão teve direito a cadeira especial na posse, passagem e hospedagem pagas pelo governo. Responsável pela invasão do Congresso Nacional no ano passado, que acabou com depredação das instalações na Câmara, o líder do Movimento de Libertação dos Sem Terras, MLST, Bruno Maranhão, teve direito à cadeira especial reservada a convidados VIPs da presidência na solenidade da posse no Palácio do Planalto. Evandro Éboli e Marca Beck. O Globo, 2 de janeiro de 2007.